Olá pessoal, esta noite embarcaremos numa jornada pela vida difícil e imprevisível de um pirata. Você acorda com o balanço do navio, o cheiro salgado do mar invadindo suas narinas e o rangido das tábuas sob seus pés. Cada manhã começa sem escolha, o horário em que abre os olhos, a primeira tarefa que executa, até o que come no café da manhã. Tudo ditado pelo capitão e pelas necessidades do navio. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Comente de onde você está assistindo e qual é a hora local. Isso nos conecta mesmo através dos séculos. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar um zumbido suave de fundo, e vamos embarcar juntos na jornada desta noite. O sol mal desponta no horizonte quando você se arrasta para o convés. O vento frio bate no rosto e você percebe que não há tempo para hesitar. Há cordas para puxar, velas para ajustar e olhares atentos a cada movimento. Enquanto caminha pelo convés, sente o cheiro de madeira molhada e peixe seco, misturado com suor e óleo. Cada passo ecoa com o ritmo do navio, lembrando que você não está sozinho. Cada pirata ao seu redor desempenha seu papel em um balé brutal de sobrevivência e disciplina. Você percebe que a rotina matinal não é apenas higiene ou preparação, é treino para a vida no mar. Armas afiadas repousam nas prateleiras, cordas e cabos enrolados em padrões precisos, cestos de suprimentos organizados com um cuidado quase ritual. A tripulação observa seus movimentos, pronta para repreender qualquer descuido. Você respira fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Mesmo um pequeno erro pode custar caro, às vezes até a vida. Amanhã segue com cada ação coreografada, levantar âncoras, limpar convés, revisar equipamentos. Cada detalhe contribuindo para a sobrevivência coletiva. O barulho das ondas contra o casco é constante, e você percebe que, apesar da disciplina rígida, existe uma certa harmonia caótica no navio. O capitão aparece na ponte, um olhar severo atravessando o convés, lembrando que você está sob comando, que cada passo, cada gesto, tem consequências. E assim, você inicia o primeiro dia completo como um verdadeiro pirata, aprendendo que liberdade é um conceito relativo quando o mar dita suas regras e a sobrevivência depende da precisão e coragem de cada membro da tripulação. Você já percebeu como o mar não perdoa distrações? Mal termina de ajustar as velas e o navio já parece reagir. O vento muda, as ondas se agitam, e você sente a tensão no convés como se fosse uma corda esticada prestes a arrebentar. Cada pirata tem sua função, e a sua não é exceção. Hoje, você aprende que a rotina de um verdadeiro pirata é tanto sobre força física quanto sobre astúcia, e que a disciplina imposta pelo capitão não é apenas ordem, mas sobrevivência. O cheiro de sal e peixe ainda domina o ar, misturado com o suor dos homens trabalhando ao sol inclemente. Você carrega baldes de água para limpar o convés, enquanto observa os companheiros afiando facas e preparando mosquetes. Não há glamour aqui, a vida pirata é barulhenta, suja e implacável. Mas, paradoxalmente, existe uma camaradagem silenciosa, um respeito forjado no risco constante e na necessidade de confiar uns nos outros. Você nota que a alimentação é mínima e rápida. Pães duros, feijão enlatado e água salgada compõem o cardápio básico. Cada refeição é devorada de maneira quase mecânica, porque não há tempo para conversas prolongadas, a vigilância é constante. Um erro na distribuição de suprimentos ou uma mordida mal dada pode provocar desconfiança ou brigas silenciosas. É estranho pensar que, enquanto você luta para sobreviver em alto mar, também precisa manter relações complexas com homens igualmente perigosos. No meio da manhã, o capitão ordena exercícios de combate simulados. Você segura seu cutelo com firmeza, aprendendo que velocidade e precisão podem significar a diferença entre a vida e a morte. Cada movimento é repetido até se tornar instintivo, cada ordem é cumprida sem questionamento. O navio é uma máquina bem ajustada, e você, por mais jovem ou inexperiente que seja, é parte dela. Mesmo o mais leve descuido pode custar caro, não apenas para você, mas para toda a tripulação. Quando a tarde se aproxima, você sente o cansaço se acumulando. O balanço constante do navio começa a afetar seu equilíbrio, e seus músculos protestam contra o esforço contínuo. Ainda assim, há momentos de contemplação. Olhando para o horizonte, você percebe a imensidão do oceano e a vulnerabilidade de estar em um espaço cercado apenas por madeira e mar. É nesse instante que você entende a vida de um pirata, uma mistura de perigo, disciplina e, de forma surpreendente, liberdade limitada, onde cada decisão é mediada pelo capitão, o vento e a maré.
Enquanto o sol se põe, o convés é limpo novamente, armas são guardadas e o navio se prepara para a noite. O ritmo não diminui, mas você sente um tipo de satisfação sombria. Sobreviveu ao dia, aprendeu um pouco mais sobre a arte de ser pirata, e ainda mantém sua posição dentro da tripulação. O crepúsculo pinta o mar de tons laranja e púrpura, e mesmo cansado, você percebe que amanhã tudo recomeçará, com novas tarefas, desafios e o constante lembrete de que, no mar, a vida nunca é previsível. Você acorda com o ranger das cordas e o cheiro salgado do mar invadindo a cabine. É cedo, e a luz que entra pelas pequenas janelas parece tímida diante da imensidão do oceano. O dia promete trabalho pesado, manutenção do navio, limpeza do convés, e a sempre presente vigília contra possíveis inimigos ou tempestades repentinas. Mesmo antes do café ralo e do pão duro, você entende que não existe descanso completo. O sono aqui é um luxo que se paga com atenção constante. O capitão surge com seu olhar penetrante, avaliando cada rosto. Ele distribui ordens como quem distribui cartas em um jogo de azar, há a certeza de risco em cada decisão. Hoje, você se encarrega de subir as velas para verificar os nós e amarras. O vento, frio e cortante, ameaça arrancar sua luva, e o balanço do navio torna cada passo um teste de equilíbrio. Enquanto segura firme a corda, percebe que a habilidade de escalar rapidamente pode salvar não apenas sua vida, mas também a de quem confia em você para manter o navio intacto. No convés, a tripulação se movimenta com precisão quase militar. Alguns homens limpam canhões, outros afiando facas e reparando velas rasgadas. Você aprende que cada detalhe, por menor que pareça, tem impacto direto na eficiência do navio durante um ataque ou fuga. Um pirata não é apenas ladrão ou aventureiro, é também engenheiro, marinheiro e estrategista. A multidisciplinaridade é imposta pelo mar, e não pela vontade do homem. Durante o meio-dia, surge a primeira tensão real, um navio distante aparece no horizonte. A tripulação se mobiliza rapidamente, observando, calculando a distância e a direção. A adrenalina se espalha pelo convés, e você sente o coração acelerar. É hora de aprender a carregar mosquetes, ajustar ângulos e preparar armadilhas improvisadas. Cada comando do capitão é seguido com precisão. A sobrevivência depende da obediência e da rapidez de reação. Um movimento errado poderia significar perder o navio, a carga e, claro, a própria vida. Enquanto o sol se inclina para o oeste, você percebe que a rotina de um pirata é tão mental quanto física. O risco constante exige atenção, coragem e, surpreendentemente, paciência. O mar, caprichoso e imprevisível, não permite indulgências. Cada tarefa concluída, cada perigo evitado, reforça a sensação de pertencimento à tripulação, mas também lembra que você é apenas uma parte do grande mecanismo do navio. Quando a noite cai, lanternas de óleo iluminam o convés, lançando sombras dançantes sobre os rostos cansados. Conversas baixas circulam, histórias de outras viagens, lendas de tesouros perdidos, e advertências sobre piratas inimigos. O cheiro do sal e da madeira molhada permanece, e você percebe que a vida aqui é um ciclo de trabalho árduo, perigo constante e pequenos momentos de alívio. A rotina não é fácil, mas é a única que você conhece, e cada dia vivido é uma lição de sobrevivência no coração do oceano. O dia começa com o mesmo cheiro salgado e o ranger constante das tábuas do convés, mas hoje há algo diferente no ar, um murmúrio de excitação entre a tripulação. Notícias de um navio mercante carregado de ouro e especiarias chegam pelo vigia. Você sente a tensão e a expectativa se misturarem com o vento. Cada rosto revela um brilho de ambição, mas também a sombra do medo. Um pirata aprende rápido que a ganância e a prudência devem caminhar lado a lado, senão o erro pode ser fatal. Enquanto o capitão traça a rota de interceptação, você se movimenta entre cordas e mastros, ajudando a ajustar velas para otimizar a velocidade. Cada nó apertado, cada corda tensionada corretamente, pode significar vantagem sobre o inimigo ou a diferença entre capturar a recompensa ou enfrentar a derrota. A rotina do navio exige que todos conheçam suas funções perfeitamente. Ninguém pode se distrair, nem mesmo por um instante. Você percebe que a camaradagem é forçada pelo perigo compartilhado, e cada ação é medida não só pela eficiência, mas pela sobrevivência coletiva. Durante a manhã, um pequeno acidente acontece. Uma vela rasga com um estrondo seco, quase arremessando você ao convés. A adrenalina explode, e seus músculos se lembram de cada treino improvisado nos mastros e cordas. Rapidamente, você ajuda a reparar o dano,
aprendendo técnicas antigas de costura náutica que a maioria das pessoas jamais imaginaria. O navio é uma máquina viva, e cada falha pode se transformar em desastre. É incrível perceber como pequenas ações se somam para manter a estrutura inteira em funcionamento. Ao meio-dia, o alvo aparece no horizonte. A tripulação se posiciona, armas prontas, corações acelerados. Você segura o mosquete com firmeza, consciente de que nunca se sabe se o primeiro tiro será o decisivo. O capitão emite ordens precisas, cada uma ecoando pelo convés. Quem sobe as velas para observar, quem ajusta canhões e quem se prepara para abordar. O ambiente é uma mistura de tensão, estratégia e silêncio carregado de expectativa. É um balé perigoso, onde cada movimento precisa ser calculado com cuidado. Quando finalmente o navio inimigo se aproxima, você percebe que a rotina de um pirata não é apenas trabalho e luta, é uma constante dança com a incerteza. O mar é imprevisível, o inimigo é astuto, e a própria sorte pode mudar em segundos. Ainda assim, há uma estranha beleza em tudo isso. O sol refletindo na água, o rangido das velas, o vento frio que corta a pele. Cada dia vivido nesse ritmo intenso fortalece não só o corpo, mas a mente e o espírito. A vida pirata é rigorosa, perigosa, mas também estranhamente viva e vibrante. Quando a noite cai, o navio repousa levemente sobre as ondas, e você se sente exausto, mas vivo. Conversas baixas e risadas contidas surgem entre a tripulação, compartilhando pequenas histórias e lendas de outras aventuras. O cheiro de madeira, sal e óleo de lampião permanece no ar, e você percebe que cada dia ensina algo novo: coragem, técnica, paciência, e o delicado equilíbrio entre audácia e prudência. A vida no mar é dura, mas você começa a entender que, para sobreviver e prosperar, é preciso abraçar cada momento, por mais perigoso que seja. A manhã seguinte desperta com uma névoa densa envolvendo o navio, tornando a visibilidade quase nula. Você se move cuidadosamente pelo convés úmido, sentindo a madeira gelada sob os pés descalços, enquanto o cheiro salgado do mar se mistura ao aroma do café rústico que alguns da tripulação preparam. O capitão, com sua voz firme e cortante, emite ordens precisas para verificar todas as velas e cordas, lembrando a todos que mesmo um pequeno descuido pode significar a perda de vantagem ou, pior, de vidas. Você observa os outros piratas trabalhando em harmonia forçada. Cada movimento é calculado. Um levanta a âncora, outro ajusta a vela, e você, embora ainda relativamente novo, é responsável por checar os barris de munição e garantir que tudo esteja seguro para qualquer eventualidade. A rotina é repetitiva, mas não monótona. O perigo iminente mantém a adrenalina sempre alta. Uma falha de concentração pode transformar tarefas simples em desastres fatais, e todos sabem disso. O respeito entre a tripulação se mantém, mas é temperado por uma tensão constante. Durante o dia, a tripulação recebe notícias sobre uma possível emboscada de caçadores de recompensas em um estreito próximo. A estratégia muda rapidamente: velas ajustadas, rotas calculadas, olhares atentos no horizonte. Você aprende que, no mar, informação é poder, e rapidez de ação pode determinar vitória ou derrota. O capitão, percebendo sua habilidade crescente, designa você para vigiar o lado esquerdo do navio com um pequeno grupo, encarregado de detectar qualquer movimento suspeito. O frio e o vento batem contra o rosto, mas você mantém os olhos fixos, atento a qualquer sinal. Enquanto vigia, observa a rotina de outros piratas. Alguns limpam armas, outros revisam mapas, e alguns poucos descansam em redes improvisadas, atentos a qualquer ruído. As histórias e sussurros circulam entre eles, sobre batalhas passadas, navios afundados, e lendas de tesouros escondidos. Cada relato é temperado com exageros ou pequenas mentiras, mas todos carregam lições importantes, sobre confiança, astúcia e a necessidade de manter a mente alerta. Você percebe que, para sobreviver, é preciso aprender a ler tanto o mar quanto as pessoas ao redor. À tarde, o navio finalmente avista o inimigo. O capitão reúne a tripulação, delineando o plano de ataque. Você sente um frio na espinha, mas também um estranho senso de propósito. Cada pirata conhece seu papel e entende que a coordenação é vital. Quando os canhões são preparados e os cordames ajustados, a tensão cresce a cada segundo. O ar parece carregado, pesado com expectativa. No instante do confronto, você sente a mistura de medo e excitação que define a vida pirata. Cada decisão rápida, cada ordem executada com precisão, cada movimento conta. O cheiro de pólvora, o ranger das tábuas sob o peso das velas, o vento que corta o rosto,
Tudo contribui para uma experiência que é ao mesmo tempo brutal e fascinante. Você percebe que a rotina de um pirata é um equilíbrio constante entre risco e recompensa, disciplina e improviso, medo e coragem. Quando a batalha termina, mesmo que vitoriosa, a exaustão física e emocional se instala. Você observa os rostos cansados da tripulação, alguns com ferimentos, outros apenas com respirações ofegantes. Cada dia no mar é um teste de resistência e habilidade, e cada vitória vem com seu preço. Ainda assim, há um sentimento de triunfo silencioso, a compreensão de que sobreviver mais um dia exige mais que força bruta, exige inteligência, atenção e um respeito profundo pelo mar e por aqueles ao seu redor. À noite, o navio se acalma novamente, e você encontra um momento de paz raro, mas precioso. As estrelas surgem no céu limpo, refletindo nas águas calmas, e o som do mar oferece um ritmo quase meditativo. É nesse silêncio, entre o cansaço e a preparação para o próximo desafio, que você entende a complexidade da vida pirata. Perigosa, imprevisível, mas estranhamente viva e profundamente envolvente. O amanhecer chega devagar, com o céu tingido de laranja e púrpura refletindo nas ondas inquietas. Você se levanta ainda com o cansaço da batalha anterior pesando nos ombros, mas a vida de pirata não espera por descanso. Cada membro da tripulação já está em ação. Alguns reparam as velas rasgadas, outros verificam as armas e balas, e você é designado para inspecionar o convés, certificando-se de que não há danos ocultos que possam comprometer a segurança do navio. A rotina matinal é exaustiva, mas essencial. Negligência aqui pode custar caro. Enquanto caminha pelo convés, sente o cheiro de madeira encharcada e cordas úmidas, misturado com o sal que impregna cada fibra do navio. Um pequeno grupo ajusta o leme e discute trajetórias possíveis, tentando prever correntes marítimas e possíveis ataques de caçadores de recompensas. Você percebe que, por mais que a vida pirata pareça glamourosa em histórias contadas em tavernas, ela exige atenção constante, força física e raciocínio rápido. Um passo em falso, uma decisão apressada, e a diferença entre a sobrevivência e a derrota torna-se mortalmente fina. O capitão convoca todos para um breve conselho de guerra. Ele distribui tarefas com precisão cirúrgica. Alguns irão vigiar a linha do horizonte, outros farão reparos nas velas e na tripulação restante cuidará dos canhões, sempre prontos para uma batalha súbita. Você é instruído a supervisionar o armazenamento de suprimentos, água, alimentos enlatados, barris de rum e munição. Cada item deve estar seguro e acessível. Caos nos suprimentos é uma ameaça tão perigosa quanto qualquer navio inimigo. No meio da manhã, enquanto verifica os barris, um jovem pirata se aproxima com um mapa antigo. Ele fala em voz baixa sobre uma possível rota que leva a uma enseada pouco conhecida, onde caçadores de recompensas nunca ousaram entrar. O capitão decide investigar, e você é escolhido para acompanhar a expedição, encarregado de observar o terreno e garantir que o grupo não seja emboscado. O sentimento de antecipação é elétrico, uma mistura de medo e curiosidade que faz o coração bater mais rápido. A travessia até a enseada é tensa. O navio corta ondas que parecem engolir tudo à vista, e cada som do vento, cada render da madeira, é percebido como um possível sinal de perigo. Vocês finalmente avistam a entrada da enseada, um recanto cercado por penhascos e vegetação densa. O local parece seguro à primeira vista, mas você sabe que piratas, caçadores e a própria natureza são imprevisíveis. Cada sombra pode esconder uma armadilha, cada ruído pode ser sinal de uma emboscada. Enquanto exploram, percebe pequenos sinais deixados por outros piratas. Marcas discretas nas árvores, pedras empilhadas indicando caminhos seguros, pequenas insígnias gravadas em troncos. É uma linguagem silenciosa, quase invisível, que apenas quem viveu na estrada do perigo consegue decifrar. A astúcia e a atenção aos detalhes podem significar a diferença entre ser capturado ou sobreviver. Você entende que a vida pirata não é apenas força e coragem, mas leitura constante de pistas e antecipação de movimentos alheios. Ao entardecer, o grupo monta acampamento improvisado. Você ajuda a preparar pequenas armadilhas e pontos de vigilância, garantindo que nenhum inimigo se aproxime sem aviso. O ambiente é silencioso, apenas quebrado pelo estalo da fogueira e pelo som distante das ondas. Mesmo nesse momento de aparente calma, há um alerta constante. Um pirata nunca se permite relaxar completamente. Cada ruído noturno, cada sombra projetada pelo fogo, é avaliada com atenção quase paranoica. O capitão se aproxima e comenta, em tom casual, que a verdadeira vida pirata exige mais do que coragem.
exige inteligência, paciência e a habilidade de manter a calma sob pressão extrema. Você observa os outros, seus rostos marcados pelo sol, cansaço e tensão, e percebe que cada um ali possui habilidades e histórias únicas que tornam o grupo eficiente e mortal quando necessário. É um aprendizado silencioso, absorvido não apenas com palavras, mas com a experiência direta do cotidiano do mar. Antes de dormir, você senta próximo à borda da enseada, olhando para o céu estrelado refletido na água escura. O vento frio sopra sobre o rosto e, por um momento, o mundo parece suspenso. É nesse instante que você entende a dualidade da vida pirata: liberdade e confinamento, perigo e sobrevivência, camaradagem e desconfiança. Cada dia é uma lição, cada decisão tem consequências, e cada noite oferece apenas o breve descanso que antecede mais desafios. O sol nasce novamente, tingindo o horizonte com tons de ouro e vermelho, e você desperta com o eco das ondas quebrando contra o casco do navio. O acampamento improvisado na enseada foi seguro durante a noite, mas a sensação de vigilância constante permanece. Aqui, o perigo nunca dorme. Você se levanta devagar, os músculos ainda rígidos do esforço físico e da tensão acumulada, e começa a inspecionar o perímetro com cuidado, certificando-se de que nenhuma armadilha ou sinal de inimigos foi deixado para trás durante a noite. Enquanto caminha entre as árvores e rochas, percebe marcas de animais selvagens na areia úmida, pegadas de guaxinins, aves e até alguns rastros suspeitos de humanos. O capitão observa silenciosamente, avaliando sua atenção aos detalhes e a habilidade de interpretar pistas. Cada passo é calculado, cada gesto tem que ser medido, porque na vida de pirata, a observação constante é tão vital quanto o manejo das armas. Uma decisão errada pode custar a segurança de todos. Você encontra os outros piratas acordando lentamente, alguns ainda se espreguiçando, outros preparando armas e utensílios. A rotina diária é implacável: verificar suprimentos, afiar facas, limpar armas e garantir que o navio esteja pronto para qualquer eventualidade. Um grupo se encarrega de preparar alimentos improvisados: peixe fresco pescado na enseada, frutos silvestres e água filtrada. O cheiro de peixe grelhado mistura-se ao aroma salgado do mar, lembrando que mesmo nas condições mais precárias, a sobrevivência é alcançada com esforço conjunto. O capitão chama a equipe para um conselho rápido. Ele apresenta o mapa da rota a seguir, indicando caminhos perigosos, correntes traiçoeiras e possíveis emboscadas de caçadores de recompensas ou piratas rivais. Você é designado para acompanhar a vigia no convés, observando o horizonte e reportando qualquer sinal de movimento suspeito. A responsabilidade pesa: falhar aqui significa colocar toda a tripulação em risco. Enquanto o navio navega lentamente pela enseada, você observa a paisagem: penhascos escarpados, vegetação densa e pequenas praias escondidas. Cada detalhe é potencialmente útil, seja como refúgio, ponto de abastecimento ou rota de fuga. Você nota que o capitão possui uma habilidade impressionante de ler o ambiente e antecipar problemas, e começa a internalizar essas lições silenciosas. A vida pirata não é apenas sobre confrontos e tesouros, é também sobre inteligência, estratégia e leitura constante de sinais sutis. Durante a travessia, surge o primeiro desafio real do dia. Uma pequena embarcação suspeita aparece na distância, avançando lentamente em direção ao seu grupo. O capitão rapidamente emite ordens para todos se posicionarem: armas prontas, canhões ajustados e cordas reforçadas. A adrenalina percorre seu corpo, misturando medo e excitação. É nesse instante que você entende que a rotina diária de um pirata é uma dança constante entre tédio e perigo iminente, onde qualquer momento pode se transformar em vida ou morte. Enquanto o navio se aproxima do ponto estratégico, você observa os movimentos da embarcação inimiga, tentando deduzir intenções e pontos fracos. Cada olhar é uma análise tática: ângulo de aproximação, velocidade do vento, altura das ondas. Pequenas decisões, como alterar a posição de vigia ou ajustar velas, podem ser a diferença entre uma emboscada bem-sucedida e a destruição completa. Você sente o peso da responsabilidade e o respeito silencioso que a tripulação tem por cada ação precisa. Após algumas horas tensas, a embarcação inimiga desvia, aparentemente sem intenção de confronto. O capitão respira fundo e elogia a vigilância de todos. Há um momento de alívio, mas você sabe que na vida pirata, a calmaria é sempre temporária. Cada vitória é uma pequena pausa antes da próxima tempestade. Cada dia uma lição sobre atenção, estratégia e resistência física e emocional. O resto do dia é gasto fortalecendo defesas, revisando suprimentos e observando o mar,
sempre em alerta. O entardecer chega, tingindo o céu de tons quentes, e você se senta próximo à borda do convés, refletindo sobre os desafios enfrentados. Cada detalhe, desde a direção do vento até o menor som, carrega informação vital. A vida de pirata exige astúcia, coragem e habilidade para transformar qualquer situação em vantagem, mantendo sempre a tripulação unida e protegida. Enquanto o sol se põe e a noite se aproxima, o capitão organiza turnos de vigia. Você é designado para observar o horizonte durante as primeiras horas noturnas. O silêncio é quebrado apenas pelo som das ondas e pelo ranger do navio. Cada sombra, cada movimento, é avaliado com precisão cirúrgica. A rotina da vigília noturna reforça a constante tensão. Mesmo nos momentos de aparente calma, a atenção nunca pode ser relaxada. A noite cai sobre o mar, trazendo consigo uma escuridão quase palpável, quebrada apenas pelo brilho distante das estrelas refletindo na água ondulante. Você se acomoda na vigia designada, os olhos atentos a qualquer movimento suspeito, o corpo rígido de alerta constante. O cheiro salgado do mar mistura-se à fumaça dos pequenos fogareiros acesos no convés, criando uma atmosfera que oscila entre tensão e familiaridade. Este é o mundo que você aprendeu a chamar de lar, embora seja repleto de perigos silenciosos. Enquanto observa o horizonte, percebe pequenas luzes piscando à distância, possivelmente lanternas de navios mercantes ou de piratas rivais em patrulha. Cada sinal é analisado cuidadosamente: o ritmo da luz, o padrão de movimentação, a distância relativa. Um passo em falso, uma interpretação errada, pode significar emboscada ou perda de vantagem estratégica. Você se lembra das histórias que o capitão contava sobre caçadas frustradas, onde piratas menos atentos foram pegos desprevenidos e pagos caro pelo erro. O vento noturno aumenta gradualmente, balançando o navio com mais força. Você ajusta sua postura, segurando firme na corda de apoio, enquanto a tripulação realiza movimentos silenciosos de manutenção. Cada corda tensionada, cada vela ajustada é essencial para garantir que o navio permaneça manobrável em caso de ataque. A experiência ensina que pequenas ações podem ter grandes consequências. Uma vela mal posicionada pode atrair atenção indesejada, ou uma corda solta pode prejudicar a defesa. Enquanto a noite se aprofunda, a conversa entre os tripulantes se torna mínima. Você escuta o ranger da madeira, o bater das ondas e o sussurro do vento, todos sons que, para um iniciante, poderiam parecer inócuos, mas que na realidade carregam informações vitais sobre o ambiente. Você aprende a decifrar padrões. O ritmo das ondas indica a aproximação de outros barcos, o som de pássaros noturnos revela a proximidade de ilhas ou bancos de areia. Tudo deve ser interpretado, porque ignorar sinais é um luxo que nenhum pirata pode se dar. De repente, um barulho metálico ecoa do lado oposto do navio. Seus olhos se estreitam, o coração acelera. É uma corda sendo ajustada, um movimento de tripulante ou um possível intruso tentando se aproximar silenciosamente. Você chama o vigia ao seu lado, e juntos confirmam que é apenas uma manutenção rotineira, um alívio momentâneo, mas o nível de alerta permanece elevado. Cada minuto no convés é uma lição sobre paciência, percepção e controle emocional, habilidades essenciais para a sobrevivência. Com o passar das horas, você nota o efeito do cansaço sobre o corpo. Músculos doloridos, olhos pesados, mente alerta tentando manter cada detalhe registrado. Alguns piratas mais experientes conseguem descansar parcialmente, mas você percebe que a vigilância constante molda o caráter, endurece o corpo e a mente. Observando o capitão, percebe-se que sua autoridade não vem apenas da força ou do respeito, mas da capacidade de manter a tripulação segura, de tomar decisões rápidas e precisas mesmo sob pressão extrema. O silêncio é quebrado apenas pelo ocasional som distante de animais marinhos ou pelo ranger das tábuas sob a pressão das ondas. Cada som é registrado, interpretado, avaliado. Você percebe que a noite é um teste contínuo, uma prova de resistência física e mental. Mesmo quando tudo parece calmo, a sensação de alerta nunca desaparece totalmente, uma habilidade que diferencia um pirata mediano de um pirata de respeito. À medida que a madrugada se aproxima, a primeira troca de vigia se aproxima. Você entrega o posto a outro tripulante, os músculos relaxando parcialmente, mas a mente permanece alerta. Um breve descanso permite recuperar forças, mas o treino constante de observação nunca cessa completamente. Durante esses momentos, você reflete sobre a vida no mar. É uma existência de extremos, onde a rotina e o perigo coexistem lado a lado, formando um ciclo interminável de vigilância, ação e aprendizagem.
Você deita-se brevemente no convés, olhando para o céu estrelado e refletindo sobre os dias que virão. Cada ataque potencial, cada desafio do mar, cada decisão estratégica moldará não apenas a sobrevivência da tripulação, mas também sua própria habilidade de se tornar um pirata completo. A escuridão da noite é tanto inimiga quanto aliada, esconde movimentos indesejados, mas também proporciona oportunidades para o planejamento silencioso e observação detalhada. Enquanto a noite avança, você sente a verdadeira essência da vida pirata, uma mistura de tensão, habilidade e camaradagem silenciosa. É nesse ambiente que cada decisão, cada percepção e cada ação adquirem um peso monumental. Cada pequeno detalhe, desde o som de uma vela até o ritmo das ondas, contribui para a narrativa de sobrevivência e aventura que define a existência no navio. O sol começa a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e laranjas, e você sente uma mudança imediata na energia do navio. A noite de vigília termina, e o cheiro de café torrado e pão recém-assado se mistura ao ar salgado do mar. Você caminha pelo convés ainda úmido pelo orvalho, observando os tripulantes começarem suas tarefas matinais, redes sendo estendidas, barris sendo reorganizados, velas sendo cuidadosamente enroladas. Cada movimento é preciso e coordenado, resultado de anos de experiência e treinamento, mas para você, cada detalhe é uma lição contínua sobre disciplina e sobrevivência. Enquanto segue para o refeitório improvisado, percebe a importância da hierarquia e das responsabilidades individuais. O capitão está ocupado revisando mapas e registros de saques, enquanto os oficiais supervisionam as tarefas de rotina. A vida a bordo depende da coordenação impecável entre todos. Uma falha mínima pode resultar em prejuízo ou, pior, em acidente. Você percebe que a disciplina, muitas vezes rígida e até cruel para os padrões de um civil, é a única forma de manter a ordem no caos do mar aberto. Enquanto mastiga seu pão duro, observa o movimento ao redor. Marinheiros trocando risadas breves, alguns praticando manobras com cordas, outros afiando facas e espadas. A camaradagem é palpável, mas sempre temperada por uma tensão latente. Todos sabem que, a qualquer momento, um navio inimigo pode surgir, e a rotina tranquila se transformará rapidamente em caos. Cada sorriso ou gesto de humor é um lembrete de que, mesmo em meio à dureza da vida pirata, pequenas alegrias mantêm a sanidade. Após a refeição, você é designado para ajudar no carregamento de suprimentos do navio, barris de água, alimentos secos, ferramentas e armas. O trabalho físico é intenso e extenuante, mas ao mesmo tempo ensina técnicas essenciais de equilíbrio e força. O navio não é apenas um veículo, mas um ambiente que exige aprendizado constante, como distribuir peso, como manter estabilidade durante tempestades e como otimizar cada movimento para eficiência máxima. No meio da manhã, um vigia avista uma pequena embarcação ao longe. Imediatamente, todos se movimentam para posições estratégicas, preparando o navio para possíveis negociações ou confrontos. A adrenalina sobe rapidamente. Cada pirata conhece o protocolo: sinalizar, observar, calcular distâncias e potenciais ameaças. Você sente o coração acelerar, mas também percebe que, com prática, a tensão se transforma em foco e clareza, um estado de alerta que aumenta a capacidade de reagir com precisão e calma. Enquanto o navio se aproxima da embarcação desconhecida, você nota os detalhes minuciosos: o vento influenciando a direção das velas, o reflexo do sol na água indicando velocidade e aproximação, o som do rangido das tábuas comunicando a força da corrente marítima. Cada pequeno detalhe contribui para a avaliação da situação e para a tomada de decisões do capitão e dos oficiais. A observação atenta é tanto uma habilidade quanto uma forma de autoproteção. Eventualmente, a embarcação distante se revela um navio mercante carregado de provisões. O capitão rapidamente organiza a tripulação para abordagem, distribuindo funções. Alguns irão negociar, outros ficarão de guarda, e você recebe a tarefa de auxiliar na transferência de mercadorias, mantendo atenção total a qualquer sinal de perigo. Cada ação, embora pareça rotineira, está carregada de riscos. O equilíbrio entre cautela e eficiência é essencial, e a pressão de executar tudo corretamente aumenta o respeito entre os companheiros de bordo. Durante a manhã inteira, você percebe o ritmo peculiar da vida pirata, a alternância constante entre momentos de calmaria e explosões de intensidade. Cada dia é uma dança entre rotina, aprendizado e sobrevivência, e a sensação de pertencimento à tripulação cresce a cada ação executada com sucesso. Você entende que a vida no mar exige tanto corpo quanto mente, e que cada desafio é uma oportunidade de se tornar mais hábil e confiante. Enquanto o sol atinge seu ponto mais alto,
Há uma breve pausa para descansar, observar o horizonte e recalibrar estratégias. Você sente o cansaço físico, mas também uma crescente sensação de competência. Cada movimento, cada decisão, cada percepção faz parte da transformação gradual em um verdadeiro pirata. A vida a bordo é dura, imprevisível e exigente, mas também molda caráter, coragem e disciplina de maneiras que nenhuma terra firme poderia ensinar. O dia avança e o calor do sol começa a pesar sobre o convés, tornando o ar denso e pegajoso. Você sente a madeira quente sob os pés descalços e o suor escorrendo pelo rosto, misturando-se ao sal do mar. É hora de enfrentar uma das partes mais desafiadoras da rotina pirata: manutenção do navio. Redes precisam ser verificadas, velas ajustadas, cordas lubrificadas e tábuas reforçadas. Cada tarefa é física, exigindo força e precisão, mas também exige paciência. Um erro mínimo pode causar acidentes graves, ou até mesmo afundar o navio em situações extremas. Enquanto trabalha, observa os outros tripulantes com atenção. Alguns estão sobre as velas, equilibrando-se com destreza, enquanto outros reforçam o casco, martelando com força e ritmo, o som metálico ecoando pelo convés. Você percebe como a vida pirata exige uma versatilidade impressionante. É preciso ser marinheiro, carpinteiro, vigia e estrategista ao mesmo tempo. O aprendizado constante é intenso, mas a recompensa é a sensação de controle sobre a própria sobrevivência e a do grupo. No meio da manhã, o capitão reúne a tripulação para revisar o planejamento de rotas e possíveis abordagens de navios mercantes. Você nota a precisão com que ele explica cada detalhe, indicando pontos de vantagem, possíveis emboscadas e estratégias de fuga. A disciplina é rígida, mas necessária. Cada ação deve ser coordenada para minimizar riscos. Enquanto ouve, você começa a compreender a importância de cada função, mesmo as aparentemente pequenas. Desde ajustar uma vela até observar a direção do vento, tudo contribui para a segurança e sucesso da tripulação. Durante a tarde, surge uma oportunidade de prática de combate simulado. Todos se posicionam com armas de madeira ou espadas curtas, repetindo manobras e estratégias para um ataque coordenado. A tensão aumenta à medida que você simula a aproximação de um navio inimigo. Cada passo, cada gesto é medido, e o ritmo do coração acompanha o ritmo do aprendizado. A prática é extenuante, mas essencial. A vida pirata depende da preparação constante, e a improvisação só funciona se a base de disciplina for sólida. Enquanto a simulação termina, você nota a camaradagem que surge entre os piratas. Risadas breves, comentários irônicos e provocações amigáveis quebram a tensão, lembrando que, mesmo em meio à dureza da vida, o humor e a união são essenciais para manter a sanidade. Pequenos gestos, como passar um balde de água ou ajudar a ajustar uma corda, fortalecem laços invisíveis que, muitas vezes, salvam vidas em momentos de perigo real. No final da tarde, a atenção volta-se para a vigilância. Você é designado para observar o horizonte com um binóculo improvisado, procurando sinais de navios ou perigos à distância. A paciência se torna essencial. Horas de observação silenciosa, onde cada detalhe, desde o reflexo do sol na água até o movimento de uma gaivota, pode indicar a aproximação de inimigos ou oportunidades de saque. A concentração é intensa, e você percebe como cada pirata desenvolve uma percepção aguçada, quase instintiva, do ambiente ao redor. Enquanto o sol começa a se pôr, a tripulação se reúne novamente para discutir o plano do dia seguinte. O ambiente está carregado de tensão e expectativa, mas também de aprendizado. Você reflete sobre como cada momento, cada tarefa, desde o trabalho pesado até a observação silenciosa, contribui para a sobrevivência e eficiência da tripulação. Ser pirata não é apenas aventura, é adaptação, disciplina e consciência constante do risco que cerca cada ação. Com o céu tingido de tons alaranjados e roxos, você percebe a beleza única do mar ao entardecer, contrastando com a dureza da rotina. É um lembrete de que, apesar do perigo, da fadiga e da incerteza constante, a vida pirata oferece momentos de contemplação e conexão com o mundo natural, raros e intensos. Cada pôr do sol é um pequeno prêmio, uma pausa que reforça a resiliência e a determinação necessária para enfrentar o próximo dia. Enquanto a noite se aproxima, você sente a mistura de cansaço físico e satisfação. Aprendeu novas técnicas, fortaleceu habilidades e compreendeu melhor a complexidade da vida a bordo. Cada desafio enfrentado se torna uma lição valiosa, e a perspectiva de um novo amanhecer traz tanta esperança quanto preparação para o que ainda está por vir. O navio, o mar e a tripulação tornam-se parte de você,
moldando sua experiência e entendimento da vida pirata de forma intensa e inesquecível. A madrugada chega silenciosa, com apenas o murmúrio das ondas e o ranger das tábuas do navio. Você acorda antes da tripulação principal, seguindo a rotina de vigília noturna que mantém o navio seguro. O vento frio bate no rosto, trazendo consigo o cheiro salgado do mar e o som distante de gaivotas noturnas. É um momento de solitude e atenção máxima. Qualquer movimento suspeito pode indicar a aproximação de outro navio, pirata ou não. Enquanto caminha pelo convés, percebe a fragilidade da vida em alto mar. Cada corda, cada vela, cada elemento do navio depende da manutenção constante. A menor negligência pode custar caro. Você ajusta uma vela que está frouxa, sentindo a tensão da corda vibrar sob seus dedos. A disciplina e o conhecimento técnico adquiridos durante semanas tornam-se cruciais para prevenir acidentes. Você entende, mais do que nunca, que o trabalho de cada pirata não é apenas físico, mas estratégico. Cada gesto tem impacto direto na segurança de todos. Ao amanhecer, a tripulação se reúne para revisar o mapa e planejar a rota do dia. Vocês estão atrás de um navio mercante que passa regularmente pela rota que o capitão identificou. O planejamento envolve detalhes minuciosos: direção do vento, correnteza, posição do sol, possíveis abrigos e pontos de fuga. Você percebe como a estratégia é central na vida pirata. Não se trata apenas de força ou coragem, mas de inteligência e coordenação. Cada membro da tripulação tem um papel vital: vigiar, remar, manobrar, atacar ou defender. Durante a manhã, você participa da primeira abordagem real do dia. O navio-alvo surge no horizonte, e a adrenalina sobe instantaneamente. Cada pirata assume sua posição, e você sente o coração acelerar. O capitão dá sinais silenciosos, e você segue cada instrução com precisão, lembrando-se das simulações treinadas horas antes. As velas são ajustadas, o navio se aproxima lentamente do alvo, e você percebe a tensão no ar. Qualquer erro pode revelar sua presença ou causar ferimentos. Enquanto se aproximam, você observa o nervosismo da tripulação inimiga. Alguns homens começam a se preparar para lutar, outros tentam fugir para coberturas improvisadas. A experiência de combate não é apenas física, é um jogo psicológico. A intimidação, a surpresa e a rapidez são armas tão importantes quanto as espadas ou mosquetes. Você sente uma mistura de medo e excitação, compreendendo a complexidade de uma abordagem bem-sucedida. Após a abordagem inicial, a captura do navio exige coordenação meticulosa. Alguns membros da sua tripulação entram em pequenas embarcações para se aproximar sorrateiramente, enquanto outros mantêm posições estratégicas a bordo do seu navio principal. Cada passo é calculado para minimizar riscos. Você se envolve na ação, sentindo a adrenalina e a concentração máxima. A experiência de ver o plano se desenrolar com precisão reforça a importância da disciplina e da preparação constante na vida pirata. Durante o saque, você observa os desafios éticos e práticos. Objetos de valor, mantimentos e armas são recolhidos, mas há também decisões sobre o tratamento da tripulação inimiga e a redistribuição dos recursos. Você percebe que ser pirata envolve dilemas morais complexos, mesmo para os mais endurecidos. A sobrevivência exige pragmatismo, mas a humanidade não pode ser completamente ignorada. Pequenos gestos, como oferecer água ou evitar ferimentos desnecessários, são lembranças sutis de ética em um ambiente brutal. Ao final da manhã, com o navio capturado seguro, a tripulação se reorganiza e contabiliza os ganhos. Você sente o peso da responsabilidade coletiva. Cada ação individual contribuiu para o sucesso ou fracasso da missão. Há um momento de alívio, seguido por instruções do capitão sobre manutenção e cuidados com o navio e prisioneiros. Você compreende que a vida pirata é uma alternância constante entre tensão, estratégia e manutenção da disciplina, um equilíbrio delicado entre risco e sobrevivência. O dia continua com inspeções e ajustes, preparando o navio para a noite e possíveis emboscadas de inimigos ou autoridades. Enquanto trabalha, você observa os detalhes que tornam a vida no mar única: o cheiro da madeira molhada, o vento cortando o rosto, o som das ondas batendo no casco, e a camaradagem silenciosa que surge entre a tripulação. Cada elemento contribui para a experiência intensa e multifacetada de ser pirata, um mundo onde cada decisão, cada gesto, tem consequências diretas e imediatas. Ao entardecer, você reflete sobre a adrenalina e a tensão vividas. A captura bem-sucedida do navio mercante não é apenas um triunfo físico,
mas uma lição sobre estratégia, colaboração e resistência. A experiência reforça a consciência de que a vida pirata exige constante vigilância, aprendizado e adaptação, além de coragem e habilidade. Você percebe que cada desafio superado fortalece a confiança e a resiliência, preparando para os dias seguintes, cheios de incertezas e oportunidades no mar aberto. O dia amanhece quente e úmido, com o sol refletindo sobre as águas ondulantes e criando um brilho quase cegante no convés. Você se move entre as cordas e mastros, sentindo o calor do metal e da madeira sob as mãos nuas. Cada passo requer atenção, o convés é escorregadio e qualquer descuido pode resultar em ferimentos graves. A rotina de manutenção se mistura à preparação para possíveis confrontos, limpar armas, reforçar velas, checar suprimentos, porque na vida pirata, cada detalhe importa e nada pode ser deixado ao acaso. Enquanto você realiza essas tarefas, a tripulação se organiza para treinar. A prática de combate é intensa, espadas tilintam, mosquetes são descarregados em disparos de simulação, e instruções são gritos sobre o vento. Você observa que o treinamento não é apenas físico, mas mental. Cada movimento deve ser preciso, cada reação rápida. A habilidade de antecipar ações do inimigo pode salvar vidas e garantir sucesso em abordagens futuras. O respeito à disciplina do navio é absoluto, mesmo os mais experientes sentem a tensão de estar sempre atentos. Ao meio-dia, o cheiro de comida queimada sobe da cozinha improvisada. O rancho é simples, carne salgada, pão duro e ocasionalmente frutas secas ou legumes. Comer é um momento de pausa, mas também de vigilância. Você percebe que até as refeições são calculadas, com um olho no horizonte para sinais de outros navios ou tempestades. O capitão circula entre a tripulação, reforçando regras e monitorando o comportamento. A vida pirata exige adaptação constante, até mesmo momentos de descanso carregam a tensão de um ambiente imprevisível. Depois do almoço, uma pequena embarcação é enviada à costa para recolher suprimentos e informações. Você acompanha parte do trajeto, sentindo a diferença entre o mar aberto e águas costeiras. O movimento das ondas muda, o cheiro se mistura com vegetação e o som das aves cria uma sensação temporária de normalidade. No entanto, a tensão não desaparece. Qualquer sinal de aldeia hostil ou tropas inimigas exige ação imediata. A vida pirata é uma dança constante entre rotina, improviso e sobrevivência, e você aprende a ler sinais sutis que outros ignorariam. Durante a tarde, ocorrem debates sobre o próximo alvo. Mapas são estudados, registros de rotas comerciais analisados, e estratégias são discutidas entre capitão e oficiais. Você percebe como o planejamento é detalhado. Vento, marés, correntes e até lendas locais influenciam decisões. Cada escolha carrega risco, e cada erro pode custar caro. O senso de responsabilidade sobre a tripulação e o navio reforça a importância da atenção e do aprendizado constante. A experiência é uma lição prática de estratégia, paciência e observação. Mais tarde, você participa de reparos no casco e nas velas. O trabalho é extenuante, exigindo força física e concentração. A sensação de esforço coletivo é palpável, cada pirata contribui para manter o navio funcional. Você sente o peso da responsabilidade individual sobre a segurança de todos. Um erro mínimo pode causar acidentes graves, e a experiência reforça a necessidade de disciplina, foco e cooperação. Cada gesto, cada decisão, está ligado à sobrevivência do grupo e ao sucesso das futuras aventuras. O entardecer traz cores quentes refletidas na água e no convés. Você sente a mistura de cansaço e satisfação pelo trabalho realizado. Pequenos momentos de contemplação surgem, e você nota a beleza crua do mar e do navio em movimento. A vida pirata não é apenas caos e perigo, há também momentos de contemplação silenciosa, onde a vastidão do oceano e a liberdade do horizonte se tornam quase hipnóticos. Cada dia traz desafios, mas também a sensação de pertencimento e propósito. À noite, após o jantar simples, a tripulação se reúne para compartilhar histórias, cantos e risadas. A camaradagem é essencial para manter a moral alta. Você participa das conversas, absorvendo lições de veteranos e aprendendo truques de sobrevivência e combate. A troca de experiências fortalece laços e transmite sabedoria prática que nem mapas ou livros poderiam fornecer. O dia termina com inspeções finais das armas e do navio, preparando todos para uma possível emboscada noturna. A vida de pirata é contínua vigilância, aprendizagem e adaptação, e cada noite reforça esses valores.
Enquanto se retira para seu espaço no convés, você reflete sobre a intensidade das últimas horas. Trabalho físico, estratégia, tensão, aprendizado e pequenos momentos de beleza e camaradagem. Cada detalhe ensina que ser pirata não é apenas aventura, é disciplina, observação, coragem e constante preparação. A rotina, apesar de exaustiva, forma base para sobrevivência e sucesso no mar aberto, e você sente a importância de cada ação sua para o bem coletivo. O amanhecer é silencioso, quebrado apenas pelo som das ondas batendo contra o casco e o render das cordas sob o vento. Você se levanta cedo, como sempre, percebendo que a rotina de um pirata não conhece preguiça. O café da manhã é rápido, bolos duros, carne salgada e, ocasionalmente, um pouco de rum para aquecer o estômago e o ânimo. Mesmo nestes momentos simples, a atenção é constante. Qualquer movimento suspeito no horizonte ou som estranho no convés exige prontidão. A vida no mar não permite distrações. Após a refeição, você é designado para a inspeção das armas e munições. Cada mosquete, pistola e faca deve estar limpa e funcional. Pequenas falhas podem ser fatais. Você percebe a precisão exigida, lubrificação correta, pólvora seca e lâminas afiadas. O capitão circula entre a tripulação, observando detalhes que você jamais notaria, reforçando a disciplina e o rigor. É um lembrete constante de que, embora haja liberdade no mar, a sobrevivência depende da ordem e preparação rigorosa. Ao meio-dia, há movimentação no convés para coleta de suprimentos. Um pequeno bote é lançado, e você participa da viagem até uma ilha próxima. A vegetação densa e o som de aves criam uma sensação quase idílica, mas a tensão permanece. Cada passo é calculado, o terreno pode esconder inimigos ou armadilhas naturais. Vocês recolhem frutas, lenha e água doce, retornando ao navio com cuidado e disciplina. O retorno é sempre mais tenso. A tripulação mantém vigilância máxima, lembrando que a rotina pirata nunca está completamente livre de perigo. Durante a tarde, a tripulação se reúne para estratégias de futuras abordagens. Mapas são abertos, rotas comerciais analisadas e possíveis alvos discutidos. Você nota que não há espaço para decisões impulsivas. Cada movimento, cada ataque, deve ser planejado. A leitura do vento, correnteza e até mesmo hábitos locais de navios mercantes influenciam cada decisão. A tensão do planejamento contrasta com a camaradagem compartilhada entre os mais experientes, que contam histórias de conquistas e falhas passadas, ensinando lições de estratégia, paciência e observação. Enquanto o sol se aproxima do horizonte, você participa de manutenção no convés e reparos nas velas. O esforço físico é intenso. Mãos calejadas se movem rapidamente para reforçar cordas e reparar danos causados pelo vento ou tempestades recentes. A coordenação entre tripulantes é essencial. Um erro pode comprometer o navio inteiro. Mesmo atividades aparentemente simples exigem concentração, força e rapidez. Você percebe que a disciplina não é apenas regra, mas questão de sobrevivência. Ao entardecer, a tripulação se reúne para rituais e tradições internas do navio. Histórias de piratas lendários, canções e pequenas celebrações fortalecem os laços entre os membros. O humor surge como válvula de escape do estresse constante, e você sente como a camaradagem é vital para manter a moral e o foco. Entre risos e lembranças, surgem discussões sobre habilidades de navegação, técnicas de combate e experiências passadas, que se tornam aprendizado prático e essencial. Mais tarde, após o jantar simples, o navio é iluminado apenas pela luz de lanternas e a última claridade do dia. O capitão realiza uma última inspeção do convés e das armas antes de todos se retirarem para descansar. Mesmo o sono é precário, a vigilância não cessa completamente. A vida pirata exige alerta constante, e cada ruído, cada sombra, pode significar perigo iminente. Você se recolhe, exausto, mas consciente da importância de cada rotina, cada detalhe e cada decisão tomadas ao longo do dia. Enquanto fecha os olhos, refletindo sobre a intensidade da rotina, percebe que a vida pirata é uma mistura única de liberdade e disciplina, risco e camaradagem, tensão e aprendizado. Cada dia é um exercício de sobrevivência, coragem e adaptação, e cada experiência fortalece sua habilidade de enfrentar os desafios do mar aberto. O balanço do navio e o som das ondas se tornam quase hipnóticos, trazendo uma sensação momentânea de paz antes de mais um dia de desafios. O início da manhã encontra você novamente no convés, envolto pelo cheiro salgado do mar e pela umidade da neblina que ainda cobre o horizonte.
A rotina diária não permite luxo algum, e cada tripulante se move com a precisão de quem conhece o preço da negligência. Você sente o vento frio bater contra o rosto enquanto ajusta as velas para aproveitar a maré favorável, lembrando que até mesmo a força da natureza precisa ser domada para sobreviver. Pequenos erros podem custar caro, e cada ação, por mais simples que pareça, carrega consequências potencialmente fatais. Hoje, a missão envolve patrulhar uma rota conhecida por navios mercantes ricos. Mapas antigos e relatos de contrabandistas guiam a estratégia, mas nada garante segurança. Vocês avançam lentamente, mantendo vigilância constante. A tensão é palpável, e você percebe como a vida pirata exige paciência quase monástica. Cada sombra no horizonte é examinada, cada sinal é interpretado. A adrenalina mistura-se com o cansaço, criando um estado de alerta quase permanente que se tornará normal com o tempo. Durante a aproximação de um alvo, o capitão ordena que se preparem para a abordagem. O som metálico das armas sendo carregadas ecoa pelo convés, e você sente o coração acelerar. Estratégia e improviso precisam caminhar juntos. A habilidade de adaptação pode determinar quem sairá vivo de um confronto. O navio se aproxima silenciosamente, escondido pelas ondas e pelo vento, e cada gesto da tripulação é coordenado para maximizar eficiência e surpresa. Mesmo os mais simples movimentos de posicionamento exigem atenção total, e você percebe que o treino constante não é exagero, ele salva vidas. Quando finalmente o navio mercante surge na visão, o capitão dá ordens precisas. Alguns vão atacar pela lateral, outros ocupam posições estratégicas para cortar qualquer rota de fuga. Você observa a dança tática, como se cada ação fosse parte de um grande tabuleiro de xadrez marítimo. O medo está presente, mas o treinamento e a camaradagem proporcionam confiança. A tensão se mistura com a adrenalina, criando um estado em que cada músculo, cada reflexo, está pronto para reagir. O confronto é breve, intenso e caótico. Gritos, ordens e sons de metal preenchendo o ar. Você participa ativamente, sentindo a diferença entre teoria e prática. Cada decisão rápida pode mudar o destino do navio e da tripulação. Quando a poeira assenta, há uma mistura de triunfo e alívio. A riqueza obtida é valiosa, mas a lembrança de quão perto esteve do perigo permanece vívida, ensinando que cada saque bem-sucedido é resultado de disciplina, experiência e coragem. Após a abordagem, a tripulação se dedica a organizar os espólios, garantir a segurança do navio e cuidar dos ferimentos. O trabalho físico é pesado, mas necessário. Vocês compartilham histórias e risadas enquanto distribuem os recursos, fortalecendo os laços entre todos. As pequenas celebrações, ainda que breves, aliviam o estresse constante da vida no mar e reforçam a importância da união diante de desafios extremos. Ao entardecer, você observa o horizonte tingido de laranja e vermelho, lembrando que, mesmo em meio ao caos e à violência, há beleza no oceano. O capitão revisa o navio e as provisões para o próximo dia, e cada tripulante sabe que o descanso será breve. Você sente a mistura de exaustão e satisfação, consciente de que o ritmo de um pirata nunca cessa. Cada amanhecer traz novos desafios, aventuras e a constante necessidade de se adaptar. Enquanto a noite se aproxima, o balanço do navio e o som das ondas tornam-se uma trilha sonora familiar. Você se recolhe em sua rede, sentindo os músculos cansados, mas a mente alerta, refletindo sobre as experiências intensas que moldam a vida de um verdadeiro pirata. Cada dia ensina resiliência, coragem e a capacidade de encontrar liberdade mesmo em meio à disciplina e ao risco constante. O amanhecer chega silencioso, envolvendo o navio em uma luz dourada que reflete sobre a água calma. Você desperta ainda sentindo os músculos doloridos, lembrança do confronto recente, mas com a mente alerta para o que o dia reserva. Hoje não há batalha imediata, mas a rotina de manutenção e vigilância continua implacável. Cada corda precisa ser verificada, cada vela ajustada, cada buraco no casco inspecionado. Negligência pode significar desastre, mesmo longe de inimigos. Você percorre o convés, observando a tripulação já ocupada com suas tarefas. Alguns limpam as armas, outros preparam a comida escassa, e um pequeno grupo repara danos menores no casco. O cheiro de peixe fresco, sal e óleo de vela mistura-se no ar, criando a essência do navio pirata. É uma combinação que você aprendeu a reconhecer e até a apreciar, apesar do trabalho duro e da disciplina rigorosa. Pequenas conversas e risadas surgem aqui e ali, oferecendo alívio momentâneo, mas a tensão nunca desaparece completamente.
O capitão reúne todos para discutir a rota do dia. Mapas e relatos antigos guiam a escolha do destino, e você percebe a importância de cada decisão. Um desvio errado pode levar a emboscadas, tempestades ou escassez de suprimentos. Você escuta atentamente, absorvendo cada detalhe, sabendo que sua sobrevivência depende tanto da sua habilidade quanto da do grupo. A estratégia envolve não apenas a força bruta, mas também inteligência, paciência e leitura atenta do ambiente, desde a movimentação de outros navios até padrões climáticos sutis. Durante a manhã, você é designado para cuidar da vigilância no mastro. A visão panorâmica do oceano exige concentração. Cada ponto no horizonte é analisado, cada movimento estranho nos mastros de outros navios pode indicar perigo ou oportunidade. A solidão no alto do mastro é estranhamente reconfortante, oferecendo um momento de introspecção em meio ao ritmo implacável da vida pirata. Você observa aves marinhas, nuvens se movendo rapidamente e o brilho do sol refletido nas ondas, lembrando que mesmo na adversidade, a natureza oferece beleza silenciosa. À tarde, chegam rumores de um navio mercante próximo. A tripulação se mobiliza com rapidez, cada um ocupando sua posição. Você sente a adrenalina subir novamente, mas agora a experiência e o conhecimento adquirido ao longo da viagem ajudam a controlar o medo. A abordagem precisa ser rápida, calculada e eficiente. O confronto que se segue é intenso, mas breve, demonstrando que a prática constante e o treinamento são vitais para a sobrevivência. Cada gesto, cada comando, cada ação de equipe se torna parte de um fluxo quase coreográfico, onde vidas dependem da precisão. Quando o navio mercante finalmente é subjugado, a distribuição do saque inicia-se imediatamente. Você ajuda a organizar os itens, garantindo que tudo seja contabilizado e protegido. A camaradagem entre a tripulação se fortalece nesse processo, e pequenas celebrações acontecem entre tarefas, reforçando os laços de confiança e amizade essenciais para a vida no mar. Apesar da violência inerente à pirataria, há também momentos de humanidade, de humor compartilhado e de aprendizado constante. O entardecer aproxima-se, e o capitão revisa novamente o navio e as provisões. Você sente o balanço do convés sob os pés cansados, mas observa com satisfação o resultado do dia. A tripulação unida, o navio em ordem e a sensação de dever cumprido. A rotina de um pirata é exaustiva, imprevisível e cheia de riscos, mas também oferece liberdade, aventura e histórias que poucos no mundo terrestre jamais conhecerão. Quando a noite cai, você se recolhe em sua rede, ouvindo o som constante das ondas e sentindo o navio se mover suavemente. A escuridão é completa, exceto pelas estrelas que refletem no oceano. Cada respiração, cada movimento do navio, lembra que mesmo em meio à liberdade conquistada, a disciplina e a vigilância são essenciais. Você fecha os olhos, refletindo sobre coragem, amizade e os desafios enfrentados. Sabe que amanhã trará novos perigos, novas aventuras e a eterna necessidade de adaptação. O mar é duro, mas também é um mestre impiedoso que ensina resiliência, inteligência e a essência da vida pirata. Enquanto você se aconchega na rede, sente o balanço suave do navio embalar cada músculo cansado. O som constante das ondas contra o casco cria uma melodia hipnótica, quase como se o oceano próprio estivesse contando histórias antigas para acalmar a mente. Cada respiração se torna mais lenta, profunda, permitindo que o corpo libere a tensão acumulada do dia. A adrenalina das batalhas, o esforço físico, a atenção constante. Mesmo no coração de uma vida tão imprevisível, existe um ritmo, um compasso que você pode encontrar dentro de si. A escuridão ao redor é completa, mas não assustadora, é envolvente e protetora. As estrelas surgem lentamente no céu, reflexos distantes que brilham na superfície do mar. Você percebe detalhes que passaram despercebidos durante o dia, o farfalhar das velas ao vento, o cheiro do sal misturado à madeira do convés, o som distante de uma gaivota sobrevoando o horizonte. Tudo isso cria um ambiente seguro, onde a imaginação pode viajar sem medo, contemplando a vastidão do mundo e a sua própria jornada. Você sente gratidão pelo aprendizado de hoje. Cada lição sobre coragem, camaradagem e resiliência permanece como uma chama suave no coração. Lembra-se que, embora a vida pirata seja cheia de incertezas, você adquiriu ferramentas para navegar não apenas no mar, mas também nos desafios internos. Cada obstáculo superado fortalece não só o corpo, mas a mente e o espírito. O sol mal começou a surgir no horizonte quando você sente o cheiro salgado do mar misturado ao leve aroma de madeira queimada vindo do convés. O resto da tripulação ainda está dormindo,
alguns enrolados em redes improvisadas, outros apoiados em barris com respiração lenta e uniforme. Você se espreguiça, sentindo a madeira áspera sob as mãos e o vento frio cortando seu rosto. Há algo curioso e excêntrico nesse momento. O silêncio absoluto do mar parece quase mágico, como se cada onda estivesse esperando por um comando invisível. Você caminha devagar até a lateral do navio, observando as pequenas ondas refletirem o dourado do amanhecer. Um grupo de gaivotas acompanha o navio de longe, circulando no céu azul petróleo. Lembra daquela vez que quase derrubou a corda principal enquanto corria para levantar as velas durante uma tempestade? Hoje tudo parece mais sereno, mas você sabe que essa paz é apenas temporária. Ao retornar para o centro do convés, você percebe que alguns piratas já começaram a acordar. Há sorrisos sonolentos, bocejos exagerados, mas também olhos atentos, prontos para qualquer sinal de perigo ou oportunidade. Você pega um balde de água fria e joga sobre uma das redes, rindo da expressão chocada do colega. A camaradagem é curiosa e excêntrica, rude, mas essencial. Em seguida, você se aproxima da mesa improvisada, onde mapas de papel grosseiro e bússolas desgastadas descansam. Sua mão percorre as linhas e marcas, lembrando as últimas rotas exploradas e os locais onde o saque foi mais proveitoso. Cada detalhe é vital, cada curva do rio, cada enseada escondida, cada sombra que poderia significar outro navio à espreita. O cheiro de cera derretida e tinta mistura-se com a maresia, criando uma atmosfera estranha, quase ritualística, como se o navio tivesse sua própria personalidade. Enquanto ajusta as cordas e revê os planos de navegação, um pequeno grupo começa a afiar facas e limpar mosquetes, o brilho do metal refletindo o primeiro raio de sol. O som metálico é quase musical, um lembrete de que cada dia no mar exige preparação constante. Você respira fundo, absorvendo o cheiro da madeira molhada, o sal no ar, e a sensação de liberdade entre as ondas. E, por mais que a vida de pirata seja dura e imprevisível, há algo fascinante nesse ritmo quase ritual, a mistura de disciplina, perigo e camaradagem que define cada momento a bordo. Você sorri, sabendo que, mesmo no caos e na rotina exaustiva, este é o lugar onde você pertence. Cada onda, cada corda, cada chama da vela acesa à noite compõe uma história que só os que vivem no convés podem realmente compreender. Agora, permita-se relaxar completamente. Sinta o navio embalando suavemente, as ondas cantando uma canção tranquila, e a brisa leve acariciando a pele. A cada momento, a tensão se dissipa, substituída por uma sensação de segurança e pertencimento. Você está protegido, em paz, envolto pelo ritmo sereno do oceano, pronto para que a mente vagueie livre, enquanto o corpo descansa profundamente. Respire fundo mais uma vez. O dia acabou. A aventura continua amanhã, mas agora é hora de descanso. Feche os olhos e deixe que a tranquilidade do mar preencha cada canto do seu ser. Boa noite e bons sonhos.